E aí nós vamos falar sobre os medicamentos. Quais são os medicamentos, as formas farmacêuticas que a gente precisa saber para atender com qualidade o nosso público, né? Então aqui as classificações e as categorias de medicamentos, eu separei medicamentos controlados, medicamentos de prescrição, medicamentos isentos de prescrição, os famosos MIPs, os medicamentos genéricos e os medicamentos similares. A farmácia divide geralmente esses medicamentos de uma forma um pouco diferente, né? Algumas farmácias falam que o RX, né, os medicamentos de prescrição, esses famosos RX, eles costumam falar que são os éticos, ou referência, ou onerosos, né? Os similares e genéricos são grupos que podem ser diferentes da categoria do IQVIA. IQVIA é o órgão que audita. Vou dar um exemplo. Amoxicilina, que é a fórmula genérica. O referência é o amoxil. Mas tem gente que chama o Novamox de referência. O referência é quem patenteou a fórmula, foi o amoxil. O Novamox ele é um similar do amoxil, porém ele é um similar propagado. Né? Tem alguém que vai lá e propaga com o médico sobre o Novamox. Mas o Novamox é um similar do amoxil. Então, são essas diferenças de nomenclaturas. O nome popular que nós damos no balcão é um pouco diferente do nome que o IQVIA categoriza ali para dar as informações de mercado. Então, às vezes, quando você olha uma venda de similar um pouco maior no IQVIA ou um pouco menor, é porque as categorias são de forma diferente como nós tratamos ali na drogaria. Beleza? Só explicando isso. Então, bora lá, vamos falar de medicamento controlado, né? Medicamento controlado são aqueles medicamentos que precisa de uma receita especial, eles agem no sistema nervoso central, pode causar dependência física ou psíquica, então eles têm que ter um controle rigoroso da portaria 344, estabelece que as substâncias precisam ter um controle especial, devendo ser guardados, agrupados num local com chave, né, ou outro dispositivo que ofereça segurança, independente da solução usada pelo estabelecimento, se é um armário, se é uma porta igual essa daqui com tranca, tem que ter essa legislação que normativa de você manter esses produtos ali e o controle deles de forma diferente, desde a entrada na nota fiscal, controle de validade, como na venda. Muitas farmácias têm um carimbo, que carimba atrás, que controla o lote que saiu, alguns sistemas já tem isso dentro do sistema, que você informa o CRM do médico que prescreveu, que você coloca a data de validade do produto que está saindo, que você bifa aquele produto, né? É importantíssimo manter o registro de acompanhamento para as vigilâncias sanitárias. Agora o SNGPC voltou a funcionar aí, né? Inserir os medicamentos no sistema, ter a certificação de. E somente as empresas com KNAI de farmácia e drogaria podem acessar o SNGPC. Uma perfumaria não pode vender, isso é óbvio, isso é básico, mas eu tenho que falar. Então, na legislação, requer um farmacêutico ali, de um horário específico durante o dia, para que venda esses produtos. Esses são os medicamentos controlados. Porém, eles ainda se dividem em vários tipos de receita, de receituária. Inclusive, se tiver farmacêutico participando aí, se eu falar alguma merda, pode mandar aí no chat que os meninos me avisam aqui. Mas basicamente é isso. Ó. Medicamentos controlados são classificados em diferentes tipos, de acordo com a finalidade e o tipo de substância que contém. Os entorpecentes A1 e A2, os psicotrópicos A3, B1 e B2, os retinóicos, e aqui fica a dica, se você quer vender isotretinoína na sua loja, tem que incluir isso na arte, senão você não consegue comprar o produto. Os retinóicos, C2, imunossupressores, C3, anabolizantes, C5. A cor da receita também indica o tipo de medicamento, sendo que a receita A é amarela e usada para substâncias entorpecentes psicotrópicas. A receita B é azul e usada para substância psicotrópica e anorexígenas, né, que podem causar ali a não comer, né, perda de peso. A receita C é branca e é usada para anabolizantes, antirretrovirais, retinóicas e de uso tópico retinóico e uso sistêmico que está lidomida. Os medicamentos são controlados, são substâncias que agem no sistema nervoso central, aqui repetindo, falando da importância de causar dependência. Então, se você é um balconista inteligente, sempre cola no farmacêutico da sua loja para você aprender um pouco mais sobre essas diferenças. Se você é um farmacêutico consciente, sempre treine os balconistas a respeito das receitas para evitar possíveis erros e possíveis desgastes na loja. Venda é atender com consciência. Márcio, como é que eu vou vender um produto
que é receita controlada, desde que a receita permita mais um período maior, 2 meses, um período maior, 3 meses, um período maior, mais caixas pela dosagem que o médico passou, a sua função de vendedor é atender o máximo daquilo que o médico prescreve. O que acontece, às vezes, da pessoa perder a receita. Ela vai lá, compra uma caixa, mas ela poderia ter comprado 2, poderia ter comprado 3. Então, cabe a você, vendedor, entender da legislação para informar e captar toda a oportunidade de venda dentro da legislação no medicamento controlado. E o medicamento de prescrição? Todo medicamento de prescrição ele é controlado? Sim e não. Vou dar um exemplo. Se você pegar um Cimelide, aí, uma nimesulida, né, um Scalide ou um Scaflan, está escrito lá, venda sob prescrição médica. E isso é um medicamento de prescrição. Mas não exige você reter a receita ou você ter a receita na hora da compra, é um pouco diferente. Então, eu gosto de citar um exemplo de Cimelide, mas se você pegar aí outras formas farmacêuticas, por exemplo, o Neosoro, está escrito lá, venda sob prescrição médica. Teoricamente, a pessoa deveria ter sido prescrito para essa pessoa fazer o uso desse produto. Mas a gente sabe que muitas pessoas usam ali até como dependência, né? Falando no caso do Neosoro. Enfim, essa é a diferença do medicamento de prescrição. O medicamento que não tem prescrição, ele não tem essa tarja, ele não exige. Exemplo, a simeticona, né, que é para gases ali, ela não vem com essa tarja mais. Em outro momento, ela vinha, mas a Anvisa entendeu que esse produto não tinha necessidade de ter a prescrição médica para o uso dele. Farmacêuticos podem prescrever produtos de prescrição médica. Não estou falando de medicamentos controlados, estou falando de produtos de prescrição. Exemplo, a nimesulida. Farmacêutico identificando que a garganta da pessoa está inflamada, ele pode sim prescrever uma nimesulida ali. Isso é legal. E o medicamento isento de prescrição? O que é o tal do MIP? Vamos lá agora para a praia que o balconista pode trabalhar cada vez mais e cada vez melhor na sua loja. São medicamentos que não exigem ser prescritos, não tem aquela tarja. E devem, eu não vou falar que eles podem, eles devem estar expostos do lado de fora da sua drogaria. Então, se você é um bom vendedor, um bom balconista, estimule o dono da farmácia a colocar esses produtos para o lado de fora. Porque além do produto que você vai vender no balcão, o cliente vai consumir por impulso, às vezes uma vitamina C, às vezes um polivitamínico, às vezes um xarope para tosse, às vezes uma pomada de alergia, que não quer dizer que é a venda que você está fazendo aqui no balcão. É muito importante. Lembra que eu falei de omnichannel? São vendas diferentes. Vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo como consumidor. Geralmente eu vou para a roça, final de semana, eu adoro andar a cavalo, gosto de pescar e vou para a roça. Eu fui comprar um anticoncepcional para minha namorada na farmácia. Cheguei na farmácia, era um produto de PBM, fui direto no balcão, comprei ali, fui excelentemente atendido pelo balconista. Mas se esse balconista vira para mim e fala assim, mano, vamos levar um Respegripe, um Semegripe, um Resfenol na promoção, o que vai ser a minha resposta automática? Porque eu sou homem, eu sou binário. Eu fui ali comprar um anticoncepcional. A minha resposta automática para esse balconista, para esse vendedor, vai ser não, obrigado, só um anticoncepcional mesmo. Eu vou pegar aquele produto e vou pagar no caixa. Porém, mesmo sendo homem, a nossa mente caminha diferente da nossa conversa, ok? Se eu chegar aqui e for excelentemente atendido, o cara fala assim, mano, só um anticoncepcional mesmo, provavelmente eu vou virar para ele e falar assim, só isso mesmo, meu irmão, muito obrigado. E aí eu tô indo para o caixa. De repente, eu vi uma exposição bem feita de um antigripal, ou na ponta do caixa ali, né, na hora de pagar, eu vi uma exposição bem feita de um produto MIP, ali eu posso lembrar, falo, nossa, amanhã é feriado, hoje à noite eu vou para a roça, tá fazendo frio danado, será que tem antigripal lá? Você tá doido, vou levar um negócio desse. E aí, por impulso, eu compro esse antigripal. Então, se você é um vendedor antenado, você tem que entender também que tem hora que eu, gripado, você vai fazer uma venda completa para mim, tanto de um antigripal, quanto de um antitérmico, quanto de uma vitamina C, que você vai fazer a sua aula de licionamento. Mas você, como vendedor antenado, vai entender que tem venda que vai acontecer pelo ambiente, pela minha mente, né? Eu vi muito legal, muito bem exposto numa farmácia outro dia, um cesto promocional com gaze,
gasezinhas, essas gases, e do lado aquele Curamed, Antiseptic, aqueles produtinhos ali para machucado, mertiolate, né, igual mertiolate, do lado. E aí estava escrito assim, em vez de estar escrito o preço ou o nome do produto, na tela estava assim, proteja a sua família. Cara, muito legal. Então, a venda por impulso ela é um outro ambiente e faz parte da sua venda, porque você, como um bom vendedor, tem que cuidar do ambiente de venda. Não adianta eu ter uma loja apagada, escura, não adianta eu ter uma loja não precificada. Isso faz parte do meu currículo como vendedor. Eu tenho que cuidar disso. O ambiente tem que estar preparado para que eu venda mais. E aí entender que, ora, o cliente vem a mim, eu dou aula, eu dou show, eu dou todos os conhecimentos técnicos, porém, ora, o cliente vem aqui comprar alguma coisa, mas vai comprar ali por impulso. Então, os medicamentos isentos de prescrição, eles devem ficar expostos do lado de fora. Do lado de fora, eu falo que aqui pode, né? Tem que ser dever da farmácia. A sua loja não está, vamos mudar isso. Medicamento de referência, eu comecei a explicar lá atrás, né, sobre o Amoxil, Novamox, mas o medicamento de referência é um produto inovador que foi registrado e comercializado no Brasil com sua eficácia, segurança e qualidade comprovada cientificamente. Medicamentos de referência, eles são primeiros lançados por um determinado princípio ativo e tem a sua característica, né? Ele tem que ter um nome comercial, tem que ter uma marca. Eu falei lá também do Capotem, né, que era o Captopril lá atrás. Ter o princípio ativo com nome fantasia, fabricante e outras informações técnicas na embalagem, e ter um preço mais alto devido aos custos de desenvolvimento, pesquisas e testes. Isso tudo é legalizado. Então, esse período de patente, vou dar um exemplo aqui muito conhecido, o Viagra. Ele entrou para o mercado com 4 comprimidos e ele era exclusivo, foi o produto da patente. E se não me engano, no lançamento dele, ele era vendido a R$ 70 com 4, ok? Lá atrás, o Viagra, que era o desenvolvedor medicamento de referência, com 4 comprimidos, 50 miligramas com 4 comprimidos, ele custava R$ 70. Isso, pessoal, quando o salário mínimo era na casa dos seus R$ 380. Vocês têm noção do que eu estou falando? Olha o que é um medicamento de referência. Ele custava R$ 70 com salário mínimo na casa de R$ 380. Hoje o salário mínimo é R$ 1.500. E a gente tem o citrato sildenafila sendo vendido de vários preços em vários mercados, mas ali com um preço muito abaixo disso que eu estou falando, né? Com comprimido com 4 ali, eu já vi de 1,99, tá? Talvez tem gente que já viu até mais barato. Mas esse é o medicamento de referência. Quando ele lança, então Viagra, a sildenafila, ela tinha uma marca que chamava Viagra, né? Ela tinha uma embalagem com o nome do fantasia, que era da Pfizer, o laboratório, e ainda é até hoje, né, o Viagra da Pfizer. Ele tem o preço mais alto para pagar esse desenvolvimento de pesquisa, esses testes laboratoriais. Isso é um medicamento de referência. A Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, é responsável por validar e aprovar os parâmetros de qualidade dos medicamentos de referência. A patente que protege a informação de medicamento de referência é quebrada após 20 anos de registro. Mano, mas não tem 20 anos que o Viagra foi lançado aqui no Brasil. Por escolha também, o laboratório pode derrubar a patente ou, em alguns casos, a Anvisa também pode quebrar a patente, como foi feito nos casos de medicamento para a AIDS, tá? Então, assim, dependendo dos casos, isso é quebrado um pouco antes ou por escolha do laboratório. Vou dar um exemplo, né? A Medley, se não me engano, ela veio, lançou o omeprazol genérico antes de perder a patente lá do omeprazol, né? Então, assim, do esomeprazol também. Então, estratégia comercial, isso aqui pode mudar. Mas, basicamente, isso é um medicamento de referência. E o que é um medicamento genérico? Várias pessoas têm dúvida. E é a mesma eficácia? Não é a mesma eficácia? Como que funciona o genérico? Qual que é a diferença do genérico e o similar? Bora lá, o medicamento genérico são aqueles que têm as mesmas características e efeitos de um medicamento de marca, mas ele não tem o nome comercial. Eles são vendidos pelo princípio ativo, são identificados por uma tarja amarela, isso é lei, com a letra G de genérico e a inscrição do número do medicamento. A legislação brasileira, lá atrás, aprovado, o medicamento genérico, por lei, ele tem que ser 35% mais barato do que o referência.
Digamos que a gente vive no mundo ideal e todo mundo vende no PMC. Se o PMC do Amoxil é R$ 100, o PMC do genérico tem que ser R$ 75. Teto com teto. Lei, legislação, ele tem que ser 35% mais barato que o medicamento de referência. No entanto, um estudo periódico de economia de socialidade, né, de vários medicamentos, quando a gente pega esse estudo, são 59, em média, 59% mais barato que o referência. Lei de oferta e procura, mercado, economia, enfim. Os medicamentos genéricos são mais baratos porque são cópias de medicamentos já conhecidos e não precisa de investimento no estudo de pesquisa e desenvolvimento. Então, por isso, a legislação determina que ele é mais barato. Espera aí, laboratório A ou B ou C, você quer fazer o genérico, você vai copiar o estudo que a Pfizer fez do sildenafil, então você não tem essa necessidade de ter uma margem tão alta. Essa é a grande diferença. Mas os medicamentos genéricos, eles devem e têm que ter os mesmos princípios ativos na mesma forma e dose do medicamento de referência. Por isso, podem ser usados sem nenhum problema. Os médicos do SUS são obrigados, por lei, a receitar pela denominação genérica. A gente sabe que nem sempre isso acontece. Porém, deveria estar sendo acontecido, se a farmácia do posto de saúde ou se é no pronto-socorro público do SUS, deveria a prescrição vir só em cima do medicamento genérico, se é uma formulação que não tenha, se já quebrou a patente. Bom, vamos lá. Eu tive o privilégio de trabalhar na indústria farmacêutica. E qual é a diferença de ter o mesmo princípio ativo e a mesma forma e dose? Digamos que se eu tomar um amoxil, uma cápsula de amoxicilina do amoxil, ela tem que agir da mesma forma no meu organismo. Se ele vai começar a liberar amoxicilina no meu organismo com 10 minutos, com 15 minutos, se ele vai ser dissolvido no estômago ou no intestino, o medicamento genérico, através de uma teste de pesquisa de bioequivalência e biodisponibilidade, eu tenho que afirmar que esse produto vai agir da mesma forma no organismo. Como que isso é feito, tá? O laboratório que eu trabalhei, ele tinha um centro de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma pessoa saudável, extremamente saudável, é convidada para participar desse teste. E aí, ali você coloca 20 pessoas, exemplo, um bloco de 20 pessoas, alguns vão tomar o medicamento de referência, alguns vão tomar o medicamento genérico, e alguns vão tomar placebo, que não tem nada. E os testes, a pessoa que está tomando, ela não sabe o que está tomando. Mas o sangue é coletado, os organismos são todos monitorados para garantir que o produto tem a mesma eficácia no mesmo tempo, na mesma distribuição. Então, sim, o medicamento genérico é igual ao medicamento de referência. Às vezes, o que acontece é o medicamento similar tem o mesmo princípio ativo, mas tem um recipiente, um veículo de transporte, um veículo de transformação, ou que faz o princípio ativo atingir as células, né, ou ali, se é, por exemplo, no estômago, o outro é no intestino, pode ser um pouco melhor ou não igual ao de referência, aí sim é diferente, é o similar, mas o genérico tem que ser 100% igual. E aí, se o seu cliente chega aí na sua farmácia e fala assim, mas é igual mesmo? Sim, você pode afirmar que o medicamento é igual. Agora, quem garante isso? A Anvisa. Não é a drogaria que você trabalha, não é a palavra do mar. Então, geralmente, a resposta que eu gosto de dar é, olha, eu te falo, o medicamento genérico, por lei, a Anvisa garante que ele é 100% igual. Ele tem o mesmo princípio ativo, a mesma forma e a mesma dose do medicamento de referência. Inclusive, a forma de agir dentro do seu organismo tem que ser, por lei, pela biodisponibilidade, igual ao medicamento de referência. Então, você não precisa de assumir esse risco para você, balconista, ou esse risco para você, farmacêutico, e quem garante isso é a Anvisa, o órgão que regulamenta ali os medicamentos no Brasil. Então, isso é um medicamento genérico, 100% igual ao medicamento de referência. E o medicamento similar? Aí vamos lá. Acho que mexeram aqui no coisa aí. Clica na tela para mim, obrigado. Medicamento similar. O medicamento similar é aquele que tem os mesmos princípios ativos, a mesma concentração da forma de farmacêutico, mas a via de administração, indicação e terapêutica pode ter
pode ser um pouco diferente. Bom, os medicamentos similares podem ter algumas diferenças, como o tamanho e forma do produto, recipiente e veículo. Vou explicar isso aqui com um produto muito conhecido com você, vendedor, balconista aí, que é a Neosaldina. A Neosaldina, a Doralgina, é Drágia. Forma farmacêutica dela é Drágia, ok? E aí você tem, por exemplo, um Sedamed, que é comprimido revestido, que é diferente. E você tem outras formas farmacêuticas do mesmo produto. Então, você tem, por exemplo, a amoxicilina em comprimido e a amoxicilina em cápsula. Isso é ser similar. Por que é similar? Aí ele vai ter uma outra marca, ele vai ter o mesmo princípio ativo, mesma concentração, mas recipientes e veículo pode ser diferente. E aí pessoas, nós seres humanos, podem ter a aceitação melhor de uma forma farmacêutica e de outra. Vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns similares ali da Neosaldina, eu sou viciado em Neosaldina, na minha mochila aqui, inclusive, deve ter. Algum deles, não a Neosaldina, mas talvez tenha a Doralgina, tem Sedamente. Alguns me causam, eu sinto o gosto ali de medicamento na boca após eu ingerir. A Doralgina, a Neosaldina, que é a Drágia, eu não sinto. Por quê? Porque no meu organismo absorve de forma diferente de quando é comprimido prensado. Agora, isso vai de ser humano para ser humano. Porém, a eficiência e a eficácia tem que ser a mesma, que a forma farmacêutica é a mesma. Tem que ter os mesmos produtos. Todos eles vão ter que tirar a minha dor de cabeça. Agora, um tira mais rápido, um tira mais lento, o outro tira de uma forma que eu não sinto nada no estômago, o outro garante que eu vou sentir, enfim. Essa é a diferença do medicamento similar. Os medicamentos similares também passam por testes, desde, eu não vou lembrar agora a data, mas veio a biodisponibilidade, né, dos testes laboratoriais para disponibilidade, não, a bioequivalência é exigência legal do medicamento de referência. Então, deixa eu te falar, o similar hoje é seguro? É 100% seguro, tá? Quem garante? Mesma coisa, a Anvisa também garante que o medicamento similar, todos são intercambiáveis, porque apesar de não ser genérico, apesar de eu poder ter um recipiente, um veículo diferente, esse produto tem a mesma forma farmacêutica, princípio ativo. Então, esse é um medicamento similar. Ficou claro para vocês a diferença do genérico e do similar? Genérico, 100% igual. Ele é igual na forma farmacêutica, no princípio ativo. Então, ele é igual. Se ele é comprimido, ele é comprimido. Se ele é comprimido revestido, o genérico tem que ser comprimido revestido. Se ele vai agir no meu organismo em 10 minutos, o genérico tem que agir em 10 minutos. Similar. Ele pode ser comprimido, o meu pode ser comprimido. Mas, digamos que o referência é comprimido revestido, o meu similar não é comprimido revestido. Então, o referência, por ser comprimido revestido, ele vai demorar ali 10 minutos para começar a agir, porque ele quer passar um processo ali. Como o meu é comprimido normal, talvez ele vai agir até em 8, ele vai agir mais rápido. Mas talvez a eficácia do revestido é melhor, porque vai ser mais aproveitado lá no intestino. Então, são várias diferenças, mas a garantia é que o medicamento similar, ele tem equivalência farmacêutica igual ao de referência. Não quer dizer que ele tenha disponibilidade igual ao de referência. O genérico, ele tem equivalência farmacêutica e ele tem a biodisponibilidade exatamente igual ao do referente. De novo, quem garante isso? O vendedor, você no balcão? Não, a Anvisa. Você só traz a informação. E é para isso que a gente está aqui nesse modo de treinamento de vendas. Que na hora que a pessoa te pergunta se o produto é igual, você vai afirmar se ele é genérico ou similar, a forma que ele é igual. Se ele é genérico, ele é 100% igual. Se ele é igual, se ele é similar, ele é igual na forma farmacêutica, ele é igual na concentração. Porém, o que pode mudar aqui é o recipiente. Quando eu trabalhava no balcão de farmácia, tive alguém de Ipatinga, eu trabalhei em Ipatinga, na drogaria Márcio, e um dia chegou um cliente com uma criança no colo, à noite, para comprar uma eritromicina. Tô velho, né? Acho que nem prescrevem mais eritromicina. Mas na prescrição médica veio o Eritrex, que era do Axê na época. Não sei se é ainda, mas deve ser. Veio o Eritrex prescrito para criança. E aí eu era 11h50, estava quase fechando a farmácia. Na época a farmácia fechava meia-noite.
E aí eu perguntei o pai da criança falando o seguinte, falei assim, olha, o senhor já deu o Eritrex para ele ou não? O senhor está saindo do médico agora? Ele falou, estou saindo do médico agora. Por quê? Eu falei, cara, porque eu tenho uma eritromicina aqui, mas eu tenho uma unidade do Eritrex e eu tenho uma eritromicina aqui similar do laboratório de Neoquímica, que o produto é igual, porém, eu não te aconselho levar um Eritrex e uma eritromicina do Neoquímica, porque o expiente é diferente. E aí tinha um cara do lado, e o cara virou para mim e me perguntou assim, como é que funciona isso aí? E eu expliquei exatamente essa explicação aqui para os dois. Falei assim, agora, caso você queira ligar para o médico e explicar para ele, você pode ligar. Mas eu te aconselho levar duas eritromicinas aqui do Neoquímica, eu esqueci o nome, tá, pessoal? Estou ficando velho, eu esqueci qual era o nome do produto. E aí o cara que estava do lado era o tio da criança e era o médico que tinha prescrito. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu queria te parabenizar, eu sou médico, eu que fiz a prescrição, nós vamos levar o do Neoquímico, você explicou perfeitamente a diferença. Então a gente nunca sabe quem está na nossa frente comprando, adquirindo o produto. Por isso que o conhecimento na hora da venda faz toda a diferença. Lembra que eu falei que nessa época eu era bem comissionado? Eu ganhei uma boa comissão nessa venda. Aí na hora que o pessoal saiu da farmácia, saiu o pai da criança, o médico que estava ali, que era tio da criança, e eu não sabia disso, o balconista do lado, um amigo meu, chegou para mim e falou assim, velho, você não tem lógica não, você vende até para médico. Eu falei assim, não, cara, eu vendo porque eu gosto de vender e atender bem. Eu fiz uma venda consultiva, eu falei a verdade, eu tinha uma unidade do Eritrex e eu tinha duas unidades lá que ia atender a necessidade daquela criança. Então eu fiz uma venda, mas uma venda consciente. E fui inteligente explicando que quem garantia a eficácia daquilo não era eu que estava na frente dele, nem era o médico que era tio da criança. É a Anvisa, é o órgão que audita isso e que verifica. Então é importantíssimo na venda você entender as diferenças do medicamento de referência, do medicamento de prescrição, do medicamento isento de prescrição, do medicamento genérico, do medicamento similar. Não sei se tem algumas dúvidas, que eu não estou vendo as perguntas, tem pergunta ou não, mas se tiver alguma pergunta a respeito desse tema, estou aqui, o Gabriel consegue falar comigo, ele fala para mim aí se tiver alguma pergunta e eu vou responder. Mas até aqui eu acredito que ficou muito claro. E aí, quais os tipos de medicamentos que tem, né? Tem para diabetes, tem cardiológico, tem antigripal, tem para saúde dos olhos, tem para saúde dos ossos, tem remédio para verme, parasita, remédio para pele, mucosa, saúde da mulher, saúde do homem, remédio para alergia, infecção, remédio para gripe resfriada, remédio para sistema nervoso central. Tem um mundo de remédios e medicamentos que, se você é um bom vendedor, você precisa de conhecer e entender para que você faça sempre venda saudável, venda inteligente. Agora eu vou falar um pouquinho das formas farmacêuticas. Clica aí para mim de novo. Obrigado.